Vamos orar. Jesus, obrigado por tudo o que fazes por nós. Abençoa as ofertinhas. Obrigado porque estamos aqui todos reunidos na tua casa. Obrigado porque tu nos dás sabedoria. Ajuda que ninguém se magoe. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos os meninos. Vocês têm que se virar para mim agora. Estou aqui a quebrar a tradição, não é? Normalmente vocês estão virados para ali. Agora vocês viram-se para mim, está bem? Que eu vou-vos contar uma história. Então é assim, havia um pai que tinha 5 filhos. Só que esses meninos, esses filhos dele, andavam sempre a guerrear uns contra os outros. Vocês acham bem isso? Não. E como é que vocês acham que o pai estava? Estava contente ou estava triste? Estava muito triste, não é? Os seus filhos andavam sempre a guerrear uns contra os outros e o pai estava muito triste. E então um dia o pai lembrou-se de fazer uma coisa. Ele chamou os filhos todos e disse para o filho mais velho. O filho mais velho era o filho que tinha muita força, ele era muito forte, tinha assim os músculos muito grandes. Hein? E então ele disse ao filho mais velho, olha, eu quero que tu vás lá fora e vais-me trazer um pau. E o filho foi, ele era obediente ao pai, foi lá fora e trouxe um pau. E quando ele chegou lá, diante de todos os outros irmãos, estavam ali todos, e ele disse assim, olha, agora pega no pau e parte. E vocês acham que ele conseguiu partir o pau? Sim ou não? Sim, ele era muito forte, então ele partiu o pau. E o pai disse, muito bem, meu filho, foste obediente. Agora eu vou-te pedir ainda outra coisa. Eu queria que tu fosses lá fora e que em vez de trazeres um pau, trouxesses 2 paus. E o filho foi lá fora outra vez e voltou outra vez com os 2 paus. E sabem o que é que o pai disse? Olha, filho, agora juntas os 2 paus e partes. Vocês acham que ele conseguiu partir? Conseguiu, ele era muito forte. Não sei, a história não diz como é que era a largura dos paus, mas eram 2. Mesmo assim, mesmo que fossem fininhos, é difícil, não é? E ele partiu. E sabem, depois o pai disse assim, muito bem, meu filho, tu foste obediente. Agora eu vou-te pedir uma coisa. Tu vais lá fora e agora em vez de trazeres 2, vais trazer 3 paus. E o filho, como ele era obediente, ele foi lá fora e trouxe novamente 3 paus. E quando chegou lá, o pai disse, muito bem, meu filho, agora juntas os 3 paus e partes. Vocês acham que ele conseguiu partir? Conseguiu mesmo partir, que ele era mesmo muito forte e conseguiu partir os 3. E o pai disse assim, olha, meu filho, ainda quero pedir mais uma coisa. Vais lá fora e agora em vez de trazer 3, vais trazer 4. 4 paus. E o filho, ele era obediente. O que é que vocês acham que ele foi fazer? Foi lá fora e trouxe os 4. E quando ele chegou lá, o pai disse assim, muito bem, meu filho, foste obediente. E agora, o que é que ele disse para ele fazer? Juntas os 4 e vais partir os paus. E agora, vocês acham que ele conseguiu partir? Ele era muito forte, não é? Mas acham que ele conseguiu partir? Conseguiu mesmo partir os 4 paus. Mas vocês sabem quantos irmãos é que eles eram? 5 irmãos. E então o pai disse, olha filho, agora vais lá fora e vais trazer 5 paus. E ele foi lá fora e voltou
E o pai disse, muito bem, meu filho, agora vais juntar os 5 paus e vais tentar partir os 5 paus. E vocês acham que ele conseguiu? Também não exagerem, não é? Já não conseguiu partir os 5 paus. E sabem o que é que o pai disse? Olha, a partir de agora vocês aprenderam uma lição muito grande. É que quando vocês estão todos juntos, os 5 irmãos estando unidos, ninguém vos pode derrubar, ninguém vos pode derrotar, ninguém vos pode abater. Se vocês andarem a guerrear uns contra os outros, vão-me fazer eu ficar infeliz, vou ficar triste, e se vier alguém, vai conseguir derrotar-vos a vocês todos. Mas se vocês estiverem todos juntos, os 5 unidos, o que é que vai acontecer? Nunca ninguém vai conseguir vos derrotar. Então, é importante nós estarmos unidos, não é? E não andarmos a fazer mal uns aos outros, nem a dizer mal uns dos outros, porque Jesus nos chama para nós sermos meninos e meninas obedientes a Deus e homens e mulheres que estão unidos em Jesus. Está bem? Gostaram da historinha? Muito bem. Então vão para o vosso lugar, porque ainda vou contar outra história mais daqui a bocado, está bem? Até já. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel, conheces o meu ser, pois és meu Criador. Minha alma sorri ao ver a tua graça e ao sentir o teu amor. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Não preciso temer, pois eu sei que em ti está a minha salvação. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel. Amigo mais fiel, me envolves, me guias, contigo andarei. E na bela manhã, quando voltares enfim, correrei para ti. Bom Jesus, bom pastor, amigo mais fiel. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Muito bem, queria agradecer também ao Gerson e à Anice por este belo momento que nos introduz também na mensagem
que queremos partilhar em nome do Senhor a cada um de vós. Queremos também cumprimentar aqueles que nos veem através da internet, que a paz de Jesus possa também estar nos vossos corações e que possam sentir também a presença do Senhor onde quer que vocês se encontrem neste momento, nesta manhã. Este é um dia especial, é o dia do desbravador. E por isso eu queria também deixar o desafio que para este clube dos desbravadores. Temos alguns tições, mas parece que faltam desbravadores. Então vamos deixar este desafio também à igreja. O clube dos desbravadores é e deve ser também um clube missionário, não é? Onde podemos também espalhar o amor de Deus, o amor de Jesus, aos jovens, às crianças, aos adolescentes, que necessitam também desse amor de Deus e de conhecer também esse amor de Jesus. Esta manhã eu gostaria de vos falar sobre um tema que eu penso que é muito importante. Faz parte das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Esta é uma das crenças que muitas vezes é esquecida. Ao longo desta semana se abordou um bocadinho também, mais ou menos, esta crença, digamos assim, que eu vos quero partilhar convosco esta manhã. O tema de hoje é a unidade, a união. Realmente, quando nós estudamos as 28 crenças, nós vemos o quão é importante realmente esta crença fundamental. E hoje gostaria de meditar convosco num texto que se encontra em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 1 até ao versículo 3. E nós vamos pedir aqui ao Tição que ele vai ler em voz alta, vai ler este texto de Efésios, no capítulo 4, versículos 1 até ao versículo 3. E nós vamos, portanto, meditar nestes versículos na mensagem desta manhã. Vamos então ler, está bem? Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e docéis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muito bem, muito obrigado. Então, o que é que nos diz aqui o texto esta manhã? Ele começa por dizer que realmente o objetivo que Deus tem para a sua igreja é a unidade, a união. E é engraçado que ele vai falar ao longo de todo o resto do capítulo, nós só vamos pegar hoje nos primeiros 3 versículos, mas se nós continuarmos a ler o texto do capítulo 4, nós vamos ver que ele está realmente a falar sobre esta importante característica que Deus quer que a sua igreja possa possuir ou desenvolver. A igreja é realmente uma grande família. Nós somos uma família porque possuímos o sangue de Jesus, não é? E o sangue de Jesus faz-nos então sermos uma família. E é por isso que nós vimos à igreja também, porque somos família. A unidade espiritual da igreja é realmente uma obra exclusiva de Deus. É uma obra de Deus, mas nós precisamos de permitir que Ele faça também essa obra em mim, em cada um de nós. Mas para que haja unidade, é necessário então que o crente possa possuir algumas características que vêm aí bem claras nestes versos que nós acabamos de ler. Qual é a primeira? Humildade. A segunda? Mansidão. A terceira? Longanimidade. A quarta? Suportar. E a última? Amor. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja realmente ela deve ser unida. Mas para que ela seja unida, então ela precisa de passar, ou ela precisa também de desenvolver estas virtudes. Cada membro da igreja tem que desenvolver estas virtudes com a ajuda de Deus, com o poder do Espírito Santo, para que realmente nós possamos então atingir essa tal unidade no vínculo da paz, como nos diz o apóstolo Paulo.
Humildade, dizia Henri Lacordaire, ele dizia: o orgulho divide os homens e a humildade une-os. O orgulho divide os homens, a humildade une-os. Humildade é realmente a qualidade de quem age com simplicidade. Podemos dizer que é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Etimologicamente, nós podemos dizer que a origem da palavra humildade está no latim humilitas, que significa pouca elevação, ou seja, que reage com modéstia em relação às outras pessoas. Refere-se também à qualidade daqueles que não tentam projetar-se sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior às outras pessoas. A humildade é considerada pela maior parte das pessoas a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso e que nos ajuda a avaliar e reavaliar também em relação às pessoas que estão à nossa volta. Humildade, nós podemos dizer que tem dentro dela características como cordialidade, como respeito, como simplicidade, honestidade. Embora muitas vezes sejam associadas à humildade, elas são também independentes. Mas são, digamos que, frutos da humildade. Uma das características, no entanto, que Jesus teve quando ele veio a esta terra foi exatamente a humildade. E ele que era o Rei do Universo, não é? O nosso Criador desceu a esta terra. O apóstolo Paulo diz-nos no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, ele diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas diz o quê? Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Jesus deu o exemplo, não é? Ele humilhou-se. Ele era o Rei do Universo, mas veio a esta terra. Esvaziou-se de tudo. Ele que era igual a Deus. Esvaziou-se de tudo, humilhou-se diante de todos nós, sendo realmente comum de nós. Então, qual é a primeira característica que o apóstolo Paulo nos fala aqui? Humildade. Vamos à segunda? Qual é a segunda? Mansidão. Realmente, mansidão também, no Novo Testamento, esta palavra, nos termos gregos, ela pode ser traduzida como suave, ser meigo, ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas que expressam a gentileza, ou seja, está também ligada à cortesia, à consideração pelo próximo e à modéstia. No Antigo Testamento, esta palavra mansidão vem de um termo, de uma raiz que significa inclinar, estar curvado, estar inclinado, condescender no sentido de submissão. É por isso que Deus diz que esta característica da mansidão ela é muito importante. Nós temos que estar inclinados diante de Deus, submissos a Deus. Este sentimento, esta característica, esta virtude, ela é verdadeiramente importante no cristão, no crente, naquele que realmente professa pertencer ao povo de Deus. Então, na Bíblia, neste texto que nós acabamos de ler, encontramos, vê se os alunos aprendem bem a lição esta manhã. Primeira, humildade. O coro ainda não está muito bem afinado, não é? Mas pronto, vamos lá ver. Primeira, humildade. Segunda, mansidão. Terceira, longanimidade. Esta característica também ela é muito importante. Longanimidade significa suportar pacientemente o mal ou a provocação. Parece que agora a coisa começa a piorar um bocadinho, não é? Começa a ser, parece, cada vez mais difícil, não é? Significa suportar a provocação. Longânimo. Mas também a longanimidade é aquele que, junto com a recusa de perder a esperança de haver melhoria no relacionamento que eventualmente está perturbado por alguma provocação. Longanimidade é classificada também na gramática portuguesa no feminino, no substantivo feminino, mas a sua origem vem de um termo grego, macrotomia.
Macro significa grande, não é? Muito grande. Tumia significa, ou tumos significa furor, cólera. Realmente, assim sendo, a longanimidade é uma característica de uma grandeza de ânimo, grande ânimo, não é? Ou a forma de uma pessoa que encara corajosamente, digamos, a adversidade de uma forma muito grande, não é? Demoradamente, calmamente. Ser longânimo significa que nós possuímos um fôlego grande, um ânimo grande. Então, esta característica da longanimidade, podemos dizer que é, imaginem que alguém vos provoca, desbravadores, tições, desbravadores com letra grande, que somos todos nós. Então eu vou respirar calmamente, longanimamente, muito grande, vou parar a respiração durante um tempo e depois então é que eu dou a resposta. E quando isso acontece, às vezes já não damos a resposta que nós iríamos dar, não é? Porque paramos. Longanimidade. Faz-nos lembrar também aquela característica da apneia, não é? Que é também usada para o mergulho livre, onde o mergulhador submerge sem utilizar equipamentos e ele, portanto, para a sua respiração e mergulha. Portanto, eu sei, parece que há aqui alguns mergulhadores aqui na igreja, alguns bravadores. Não sei se eles estão a utilizar essa técnica da apneia, mas realmente quando nós paramos a nossa respiração, sustemos a respiração, realmente podemos dizer que isto está associado à longanimidade também. Então vamos lá lembrar-nos qual é que é a primeira característica? Humildade, mansidão, longanimidade e agora suportar. Esta também é uma característica muito interessante, é uma virtude muito interessante, não é verdade? Mas não é naquele sentido que muitas vezes nós levamos. Tem que suportá-lo. Diz o marido para a mulher para o marido, ou tenho que suportá-la, diz o marido para a mulher, não é? Ou tenho que suportar os filhos. Não é tanto neste sentido. A palavra suportar aqui vai muito mais, não é no sentido de temos que aturar o outro, não é? Temos que suportá-lo. Não é tanto nesse sentido. Significa resistir, aguentar algo que é doloroso, suportar. Significa manter-se firme diante de uma situação que é desfavorável. Significa suportar, por exemplo, a dor. Mas ainda vai mais além. Suportar significa suster. Significa quando nós servimos de suporte a alguém. Estão a ver porque é que isto é importante para a unidade? Esta característica, esta virtude? É quando eu sirvo, quando eu pego alguém ao colo, quando eu sirvo de suporte. Então, eu estou aqui, estás a passar dificuldade, eu estou aqui a servir de suporte. Podemos dizer que isto é um suporte do microfone, não é verdade? Então, é isto que Deus nos pede também a cada um de nós, para servirmos de suporte, para estarmos ali, para apoiar, para segurar, para sustentar, para resistir, para ser a base. O cristão deve suportar, deve ser a base. Grande desafio que Deus nos chama, não é? Somos a base, podemos ser a base da sociedade, a base dos nossos colegas de trabalho, a base na escola, a base, somos aquele suporte. Aquela pessoa, quando alguém tem um problema, algum familiar, algum amigo, alguma pessoa no trabalho tem um problema, ele vai ter connosco, porque ele sabe que nós podemos ser a base, suportá-lo, ajudá-lo. E isto é realmente importante para uma igreja unida. Esta manhã o Senhor lança-nos este desafio a cada um de nós, para estarmos unidos no Senhor, para continuarmos a trabalhar no sentido de continuarmos esta construção, porque isto é uma coisa que tem que ser contínua. Esta unidade não fica só hoje, tem que ser contínua, tem que ser trabalhada diariamente, cada um de nós tem que trabalhar, no sentido de termos também cada uma destas características que estamos a falar. Então qual é que é a primeira? Humildade. A segunda? Mansidão. A terceira? Longanimidade. Quarta? Suportar. E a quinta? Amor. Esta é a mais importante. Podemos dizer que esta é aquela que
é transversal a cada uma das outras anteriores que nós falamos. Este amor realmente é aquela que sustenta todos os outros, é aquela que está interligada com cada uma das outras virtudes que o apóstolo Paulo nos fala aqui na carta aos Efésios. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz-nos que realmente o amor é uma das características mais importantes. Deus é amor. Essa pequena frase resume toda a Bíblia, a mensagem do cristianismo. Nós iremos passar toda uma eternidade a compreender e a descobrir o que é que representa esta palavra amor, a HP, sobretudo. Este amor que Deus nos ensina na sua palavra. Um amor fantástico. A palavra de Deus diz-nos e define-nos dizendo em Romanos no capítulo 8, versículo 38 e 39, ele diz que realmente, a Bíblia diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá quê? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade, é o amor. O amor, podemos dizer, que não é apenas um sentimento. Muitas vezes nós dizemos que o amor é um sentimento. Não. Eu diria que o amor é mais do que um sentimento. O amor é um estado. O amor é uma decisão que eu tomo. Eu decidi amar o meu marido, eu decidi amar a minha esposa e por isso eu me casei com ela. Eu decidi amar o meu namorado ou a minha namorada. Não sei se há aqui namorados. E por isso eu namoro com ela ou com ele. Eu decidi amar o meu pai e a minha mãe. E por isso eu o respeito, eu obedeço e não o perturbo. Eu decidi amar os meus irmãos em Cristo Jesus e por isso estamos aqui como família em que temos o sangue de Jesus Cristo que nos une a todos, como família do Senhor. Queria terminar a mensagem desta manhã com uma história. Meninos, prestem atenção. Todos nós prestemos atenção. Esta história, aqui também tem aqui meninos aqui atrás. Esta história também é uma história muito interessante. Ela fala de dois irmãos. E diz a história que aqueles dois irmãos discutiram tanto. Já há muitos anos, eles viviam perto um do outro, havia realmente uma fazenda, uma quinta, cada um tinha os seus terrenos, e no meio da quinta dos terrenos passava um rio. Mas eles viveram sempre em alegria, sempre se respeitando um ao outro, mas houve um dia em que eles tiveram uma discussão tão grande, que eles ficaram mesmo zangados um com o outro. Naquele dia diz a história que passou lá um senhor e foi ter com o irmão mais velho e disse, olha, eu estou à procura de trabalho, será que o senhor tem trabalho para mim? Será que você precisa de alguém para trabalhar? E ele disse, olha, por acaso até estou a precisar. E eu precisava que você fosse ali àquele lugar onde tem aquela pilha de lenha, pegasse naquela lenha toda e fizesse uma grande barreira que separa, digamos, o meu terreno do terreno do meu irmão. E aquele senhor disse, muito bem, eu vou fazer então isso. Pegou, pediu onde é que estavam as ferramentas e lá começou ele então a fazer o seu trabalho. Entretanto, aquele senhor saiu, foi para a cidade e quando ele voltou à noite, ele ficou muito zangado, muito irado. Sabem porquê? Porque aquele senhor, em vez de ter construído uma barreira, ele construiu uma ponte. E ele ficou tão chateado com aquele senhor e disse, mas porquê que você fez isso? Não foi isso que eu lhe mandei fazer. Ficou mesmo zangado. E entretanto, quando ele estava a olhar para a ponte, ele viu que vinha de lá o seu irmão. E vinha lá o seu irmão de braços abertos, olhar para ele. E ele ficou a olhar para ele também, do outro lado do rio. E de repente diz a história que ele correu para o seu irmão e o abraçou. E o irmão disse-lhe, depois daquelas palavras que eu te disse, depois de tudo aquilo que eu te disse e te fiz, e aquelas palavras tristes que eu te disse naquele dia, no dia de ontem, tu ainda me foste construir uma ponte. Muito obrigado, meu irmão. E abraçaram-se e choraram alegremente e pediram perdão um ao outro. E o Senhor disse para
para o operário, a pessoa que esteve ali a trabalhar, disse, olha, eu vou precisar de si para outras coisas também. E aquele senhor disse, não, obrigado. E ainda tenho outras pontes para construir. Ainda tenho outros lugares para ir. Meus queridos irmãos, o Senhor pede que nós continuemos a trabalhar este aspecto da unidade entre nós. Esta manhã eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, deixar-vos esta mensagem. Para nós sermos unidos como igreja, trabalharmos este ponto, o que é que nós precisamos? Quais são os 5 pontos que Deus nos deixa esta manhã? Humildade, mansidão. É o carro que passou ali, eu não ouvi muito bem. Longanimidade, suportar e amor. Deixem-me-vos fazer uma pergunta, meus queridos irmãos. Qual destas virtudes te falta? Qual destas virtudes te falta? Qual é aquela que, em nome do Senhor, esta manhã, tu queres desenvolver? Qual é aquela que tu achas, em oração com Deus, com o nosso Deus, com aquele que é cabeça da nossa igreja, com aquele que é cabeça da nossa fé, Jesus Cristo? Qual é aquela que te falta? Será que tu precisas ser mais humilde? Será que tu precisas de ser mais manso? Responder menos? Será que precisas de ser mais longânimo? Será que Deus colocou alguém ao teu lado para tu servires de suporte, para seres uma base, e tu não tens sido até agora porque tens estado distraído? Muitas vezes acontece-nos muitas coisas que nos distraem e que nos deixam, muitas vezes, passar ao lado daquilo que é mais importante. Será que é o amor que tem faltado? O teu relacionamento com os teus pais, desbravadores. O teu relacionamento com os teus irmãos, desbravadores. O teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. Como é que está o amor? Como é que está a temperatura do amor no teu coração? Sabem que uma das pessoas que passou aqui já há muitos anos, o pastor Mário Brito, ele dizia, quando nós tínhamos as reuniões entre nós com os obreiros, ele dizia sempre, uma das coisas que nós devemos pedir a Deus é que Ele coloque amor no nosso coração, para nós termos amor pelas almas. Se nós não tivermos amor pelas almas, nem sequer vamos fazer a saída logo à tarde. Mas se tivermos amor, nós vamos fazê-la com alegria no nosso coração, com entusiasmo, porque amamos as pessoas. Temos prazer em fazer isso, porque amamos. Se nós não amamos, nós não fazemos. Não é verdade? Às vezes a esposa diz assim, olha, marido, não ponhas os sapatos ali, põe acolá, põe ali no armário. Se nós amamos a nossa esposa, o que é que nós vamos fazer? Pronto, também não nos custa nada, mas como eu amo ela, eu vou fazer. Por amor eu vou fazer. Mas se eu não amar a esposa, o que é que vai acontecer? Não vou ser longânimo, não vou ser paciente, não vou ser humilde, vou ser arrogante, etc., por aí fora. Realmente o amor é muito importante. Meus queridos irmãos, qual destas características é aquela que te falta? Que o Senhor possa abençoar a sua igreja e a cada um de nós. E que nos ajude a cada um de nós a refletirmos sobre isto. E a colocarmos durante esta semana, se calhar, quem sabe, a desenvolver uma delas, 2 delas, aquelas que Deus colocar no teu coração. Para que a tua casa seja mais unida. Para que a tua família seja mais unida. Para que a tua igreja, a nossa igreja, seja mais unida. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Nesse sentido é a minha oração. Amém. Para terminarmos o culto esta manhã, vamos entoar o hino 492. Aleluia.
vamos ter agora um momento de oração, mas eu gostava também de orar por vós. Há pouco nós deixávamos a pergunta: qual é a característica, qual é a virtude que realmente eu tenho, que preciso desenvolver na minha vida? Será que é a humildade? Será que é a mansidão? Será que é a longanimidade? Suportar? Será que é amor? Qual é delas que te falta? Nesta oração eu gostaria de orar por vós também. E se algum de vós esta manhã sente que precisa desenvolver alguma delas no seu coração, quando eu estiver a orar, diante de Deus, levantem a vossa mão, para que o Senhor vos abençoe e vos ajude a desenvolver, seja qual for a virtude que Ele quer, que Ele espera na tua vida. Que cada um de nós, livremente e com a sua ligação com o céu, levante. Eu não vou ver, apenas Deus e os anjos irão ver. Se é o vosso desejo, ninguém é obrigado a fazê-lo. Está bem? Vamos orar? Querido Paizinho que estás nos céus, muito obrigado porque na Tua Palavra nós podemos encontrar ânimo, força, coragem para vivermos o nosso dia, a nossa vida aqui nesta terra. Mas diante da Tua presença, ó Pai, nós queremos Te suplicar em primeiro lugar que Tu nos perdoes. Através do sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, nós Te suplicamos que Tu nos perdoes, Pai. E por isso levanto e levantamos a nossa mão diante da Tua presença para Te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a sermos mais humildes. Perdoa-nos porque nem sempre nós temos sido, Pai. Que nos ajudes, Senhor, a sermos mansos. Que a mansidão de Jesus possa estar refletida no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos que aqui está esta manhã, daqueles que nos veem também através da internet. Levantamos a nossa mão diante de Ti, ó Pai, para Te suplicar que Tu nos ajudes a sermos longânimos. Lembra-nos, Senhor, de respirar antes de dizermos coisas que às vezes não são boas, não são construtivas nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente longânimos, a termos essa grandeza da respiração, a termos, Senhor, essa grandeza de podermos suspender, parar, refletir, antes de dizermos coisas ou fazermos coisas que não são boas, que não são dignas de filhos de Deus. Também, Senhor, estamos na Tua presença para Te pedir que Tu nos ajudes a sermos homens e mulheres que suportam, que servem de base para outras pessoas. Para outras pessoas que estão aqui na igreja ou que estão fora, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Senhor, ajuda-nos também a amar. Que o amor de Jesus possa ser colocado no coração de cada um de nós aqui esta manhã, Senhor. Pai, ajuda-nos a termos verdadeiramente estas características que são tão importantes no nosso coração, na nossa vida, Pai. Abençoa esta igreja que aqui está diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos a continuarmos essa construção da unidade, para que realmente, quando as pessoas entrarem aqui na Tua igreja, elas possam sentir-se tão bem, tão felizes, tão alegres, que sintam vontade de aqui ficar. Pai, abençoa aqueles que nos faltam também. Que o Teu Espírito Santo possa estar também com cada um deles e que eles possam ser animados, fortalecidos, conduzidos também por Ti. Abençoa também a família enlutada, ó Pai, que eles possam sentir o ânimo que vem do céu e a esperança de Jesus possa estar também nos Teus corações. Obrigado, Pai, por ter estado aqui no nosso meio e por ouvires a nossa oração. Entregamos esta oração no Teu altar, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.